Bom dia! É a nossa segunda live, hoje falando sobre identidade e propósito. Chega aí, mulher! Não podemos colocar qualquer música que dá direito autoral, então vamos nas nossas, nas poucas nossas, mas temos. Bom é Rinde Graça. Esse CD foi gravado em Curitiba em 2016. A gente canta pouco, vamos cantar mais. E canta louvor ao seu amor. Chega aí, mulher. Vamos dar graça, porque você veio com um propósito, com uma identidade. Às vezes ela está neblinada, está camuflada por causa dos bloqueios emocionais. Vamos descobrir sobre isso? Por que eu não consigo ativar minha identidade? Por que eu não consigo ativar ou viver o meu propósito? É umas perguntas das mães. A nossa live é para mães de qualquer idade, mas também é para você, homem, que queira encontrar aí a sua identidade e o seu propósito. Na verdade, não se encontra, não. Você é o seu propósito, você é a sua identidade. Às vezes ela não está ativada. Deus abençoe você que está chegando aí. Vamos compartilhar essa live. Você que está chegando aí, compartilha pra gente. Compartilha aí a nossa live. Compartilha para pessoas que queiram participar conosco. Que você seja muito bem-vindo aí, você que está chegando. Você que vai chegar, que vai ouvir essa live depois. Muito bom, muito grata pela oportunidade de estar aqui com você nessas lives. Ontem fizemos a nossa live de ansiedade e estresse e trouxemos ali dicas técnicas, né, para você que às vezes sabe fazer, sabe o que é uma técnica, sabe uma dica de ansiedade, para aliviar a ansiedade, mas às vezes não pratica. Às vezes não ensina. Bom dia, Fanny. Compartilha pra gente a live lá nos grupos. Convida as mulheres para participar com a gente. E eu quero falar sobre identidade e propósito. Que você venha participar conosco, que você pare para aprender, porque para aprender sobre a sua identidade, sobre o seu propósito, você tem que parar, sim. Eu tenho que parar para fazer perguntas. Por que eu estou bloqueado aqui? Por que aquilo que queima no meu coração para fazer eu não consigo? São os bloqueios. São os bloqueios emocionais. Né? É uma luta da terapeuta. Fazer as mulheres identificar, parar para cuidar, parar para vir para a live, parar para fazer o exercício proposto em grupo ou no individual. É uma luta da terapeuta. Fazer essas mulheres priorizar elas, porque quando não se vive a identidade, quando não se vive o propósito, você vive perdendo tempo. Coloca dinheiro em lugar que não vai dar retorno, que não faz parte do seu propósito. E a gente fala, faz um processo de ativação da sua identidade, de acolhimento da sua história, de ressignificação da sua primeira família, né? O que falamos ontem na live, o que nós precisamos para ter menos ansiedade ou vencer a ansiedade, o transtorno da ansiedade. Precisamos ressignificar a nossa primeira família. E às vezes isso precisa de um processo, mulheres. Precisa de um processo terapêutico no particular. E as mulheres, por causa da própria ansiedade, deixam 1001 coisa no lugar da terapia dela. Muitas não se priorizam, não priorizam o processo e passam ano após ano bloqueadas por causa de traumas, por causa dos seus bloqueios de paternidade, de maternidade.
Quem tem bloqueio com pai e mãe, tem bloqueio na sua identidade, tem bloqueio no seu propósito. E às vezes só falar, eu perdoo. Eu já perdoei meu pai, eu já entendi que eles não me deram porque eles não tinham. Às vezes só você decidir não te desbloqueia. Você precisa de um processo mais profundo. Então é sobre isso que nós vamos falar aqui. Em Colossenses 1,16 diz, todas as coisas foram criadas nele e nele encontram propósito. Todas as coisas foram criadas nele e nele encontra propósito. E é sobre isso, você foi criado nele, você não veio porque o papai e mamãe namorou, você veio da eternidade. A palavra diz que todos os nossos dias foram escritos. Então aquilo que você precisa fazer, Deus espera que você faça. Como nós falamos ontem na live, Deus colocou ouros escondidos. Ele escondeu em você para que você ache esse ouro que ele colocou aí. E esse ouro é o seu propósito, é a sua identidade, é aquilo que você faz que define realmente quem você é. Há muito tempo a gente pensou, né? Eu falava assim, quem é você? Né? Você já viu essa pergunta? As pessoas perguntando, quem é você? E essa pessoa vai lá e fala, não, eu sou isso, eu sou terapeuta, eu sou mentora. Não, eu estou terapeuta, eu estou mentora, mas eu não sou mentora, não sou terapeuta. Eu sou a Lídia Soares Oliveira. Se tirarem, se eu não exercer nenhum cargo, eu vou continuar sendo a Lídia, na minha identidade, no meu jeitinho. E eu procurei, né, as mulheres tentando ser úteis, elas fazem 1001 coisa, tentando achar o propósito. Aí você pergunta para elas, quem é você? Ah, eu sou esposa do fulano, eu sou irmã de fulano de tal, eu sou filha de fulano de tal, eu sou psicóloga, eu sou diarista, eu sou o que mais? Eu sou enfermeira. Não! Você está exercendo essa função, mas você é aquilo, é a sua essência, é o cheiro que você tem, naquilo que você é boa, né? A árvore, cada árvore tem o seu fruto. E como que você descobre o fruto da árvore? Não é cheirando a folhinha lá? Ai, que cheirinho de laranja. Vamos ver se é laranja ou limão. Você vai lá na árvore, é laranja, não é limão. Essa é a essência de uma árvore. E aquela árvore, com aquele cheiro, vai dar aquele fruto. Assim somos nós. Você tem o seu cheiro. Você tem o seu cheiro, né? Você tem a sua essência. E essa essência é que deve transbordar. Mas você já ouviu falar que todo bloqueio tem intimidade com o seu propósito? Se tem bloqueio, é ali. Você tem bloqueio ali. Então ali está o seu propósito de vida. E para viver a identidade tem que desbloquear, gente. Quantas pessoas têm bloqueio de fazer um vídeo, de fazer uma live como essa? Tem pessoas que têm bloqueios, que têm coisas incríveis, e têm conhecimentos incríveis, mas ele tem bloqueio de falar em público. E as mulheres têm muitos bloqueios. Mulheres têm muitos talentos, cada uma com seu jeitinho. E às vezes elas estão na escassez, porque as ideias não fluem por causa de bloqueios emocionais. Eu falo muito nos grupos, no grupo TEDEP, que dinheiro é ideias. Se as suas ideias estão bloqueadas, ou você até tem as ideias, mas não tem coragem de colocar em execução por medo de crítica, por medo de errar, isso é bloqueio. E como que eu identifico o meu propósito? É testando, não é tentando, é testando. Você vai testar aquilo que queima no seu coração. Olha, eu vou testar isso. Não deu certo, não, vou testar de outra maneira. E uma das melhores formas de testar as coisas para achar o seu propósito na sua identidade é chamar Deus para participar dos seus testes. Deus, eu vou testar fazer isso. Eu vou testar fazer assim, eu não sei, então vou procurar aprender. E teste. Porque quando você tem intimidade com o seu Criador, Ele te revela.
ele revela para você. Ele dá um comando e às vezes esse comando não é obedecido. E quando um comando, aquilo que arde no seu peito não é obedecido, Deus se cala, ele não fala mais porque não foi obedecido. Não foi obedecido. Então, o que é viver o propósito? Viver o propósito é eu ativar a minha identidade. É eu ativar a minha identidade. É o propósito, é um objetivo com foco, né? Você tem certeza que aquilo ali está dando certo, aquilo que é para fazer, né? É saber a sua identidade, saber a sua essência, o cheiro que a sua árvore tem, que fruto que ela tem. Bom dia, Ana Paula. Bom dia. Compartilha pra gente a live aí no grupo, por favor. Chama as mulheres para participar, para interagir aqui com a gente. Então, eu já fiz muito essa palestra de identidade e propósito. E às vezes as mulheres, por ter necessidade de aprovação, elas não entregam, não mostram aquilo que elas sabem fazer, né? E aquilo que eu sei fazer, aquilo que eu quero, que eu amo fazer, eu tenho que mostrar primeiro. Eu tenho que oferecer primeiro gratuitamente, para que as pessoas conheçam o meu trabalho. Antes de começar a atender, monetizando, né? Eu atendi muitas mulheres gratuitamente para testar o meu método TPM, para abençoar as pessoas, para ter o feedback delas. E diante daquele feedback, do resultado que elas tiveram, é que teve a indicação. E eu falo isso para as mulheres que têm, às vezes elas fazem um bolo muito bem feito, fazem algo muito bem feito, mas elas não têm coragem de mostrar o trabalho, só faz se for pagando. Se você tem prazer, faz aquilo que você tem, faz por prazer. Se você faz algo por prazer, você vai querer fazer gratuitamente para que você seja conhecido. E às vezes é nesse momento que se faz testes. Vou fazer testes disso. Conforme o retorno das pessoas, realmente é isso aqui que é para continuar. A gente vive na rede social, a gente vive de teste, gente. A gente posta um vídeo, não é muito visto, a gente fala, não vou postar mais esse. A gente posta outro, nossa, esse aqui deu engajamento. Então vamos aqui. O propósito é entregar aquilo que você faz de melhor. E às vezes é fazer algo que realmente as pessoas querem ouvir de você. Querem ouvir, né? Então ter necessidade de aprovação, ter necessidade de elogio naquilo que você faz, que você se alegra, te bloqueia. Você tem que fazer o que você gosta, independente se você tem elogio ou reconhecimento. Tem reconhecimento? Olha a gente aqui na live. Se eu estivesse esperando entrar bastante pessoas para mim começar a live, eu não estaria vivendo o meu propósito. Não é sobre quem está me ouvindo agora. Muito grata a vocês que estão aí, mas a minha mensagem é sobre quem vai ouvir. O seu trabalho não é sobre o retorno que vai dar agora, é sobre o retorno, é a semente que está sendo plantada e o retorno vai dar lá na frente, mas para fazer isso tem que estar desbloqueado. Então tem que identificar primeiro os seus bloqueios, porque é os seus bloqueios que deixam a sua identidade neblinada. E em identidade neblina você não cumpre o propósito, porque tem medos emocionais, tem medo de crítica, tem medo de errar. Muitas mulheres, muitas mães têm talentos incríveis e elas acham que eu nasci só para ser mãe. Gente, eu estive nesse lugar. Eu sentia muitas vezes inútil. Eu já tentei fazer tantas coisas, falar um pouquinho de mim aqui. Eu já deixei minhas crianças a cuidado de uma irmã e saí para a rua fora com secador de cabelo na mão, oferecendo escova para as pessoas. No fundo, eu não era dinheiro que eu precisava me sentir útil. E quando uma mulher ela precisa se sentir útil, ela acha que ela tem que só fazer dinheiro e sai chutando para tudo quanto é lado. Não, eu faço isso, eu faço coxinha, eu faço isso, eu faço aquilo, ela faz de tudo, ela é 1001 utilidade. Ela tenta de tudo. Na verdade, o que está acontecendo com essa mulher, a essência dela está gritando.
ela tá gritando e ela não está conseguindo transbordar. E eu tentei mil e umas coisas, e gente, não é isso. Costurei muito tempo, uma sacolada dentro de casa, e eu via que aquilo só minava a minha energia, Eu falei, isso aqui não é o meu propósito. Eu não ajudo ninguém com isso aqui. Esse trabalho aqui não ajuda ninguém. A melhor forma, depois de tratar os seus bloqueios emocionais, bloqueios de paternidade, maternidade, bloqueios da infância, traumas da infância, tratou, agora você vai parar para pensar, o que eu faço que realmente ajuda as pessoas? O meu trabalho ajuda as pessoas? O que eu faço ajuda? É um propósito, quando você tem um sonho que vai abençoar só você, pode ser que não seja o seu propósito. Quando você está realizando alguém que a sua família é a primeira a pegar na sua mãe e falar, que legal você está fazendo, mãe. Que legal você está fazendo, pai. Já é um bom início que você está no caminho certo. E chamando Deus ali para participar com você, né? Sendo sincera com você, falando, Deus, eu tenho esse bloqueio, eu tenho vergonha disso. Eu tenho vergonha da minha aparência. Então vai buscar tratamento. Às vezes as mulheres, elas gastam dinheiro, muito dinheiro com cursos. Muita gente. Gente, tem curso demais na internet. Todo mundo fazendo, todo mundo comprando. E pessoas fazem cursos um atrás do outro, engaveta mais um curso. Não é o tanto que se sabe, como a gente falou ontem, é o tanto que se pratica. Você pode ter um curso só e começar a praticar, exercitar ele e ajudar as pessoas. Tem pessoas que fazem mil e umas coisas. Eu já fiz curso de bombom, chamei a senhorinha, saiu de longe, é até uma mãe nova. Ela saiu de longe, foi lá me ensinar a fazer curso de bombom. E eu não sabia lidar, eu só queria me sentir útil. E nunca fiz bombom para vender. Você já fez? Comenta aí na live. Se você já fez alguma coisa por tentar sentir útil. Me ajuda a fazer a live aí. Você já fez alguma coisa por tentar sentir útil e aquilo não chegou a lugar algum? E aquilo te bloqueou, você não quis tentar mais? Já fez mil e uma coisa? Porque eu já fiz, gente. Eu já fiz. E isso dá, uma sensação assim de inutilidade. Por isso que mulheres fazem mil e uma coisa. Você testar coisas, sabendo, procurando saber como que faz aquilo, com sabedoria. Não, eu vou testar fazer isso aqui, mas eu vou estudar primeiro. Eu vou estudar o retorno, eu vou estudar como que isso aqui ajuda as pessoas. Nossa, eu posso ajudar as pessoas que eu tenho esse dom. Eu tenho meu temperamento, ajuda nesse trabalho aqui, até o seu temperamento, mulher. Você tem que saber que se o seu temperamento combina com aquilo que você vai fazer. Verdade, Fanny? Eu também já fui chamada de mil e uma utilidade, mas isso a mulher tem uma necessidade, gente, uma necessidade de sentir útil. Não, eu vou fazer isso, não, você já viu mulheres falar? Eu faço de tudo. Eu faço de tudo. Você pode fazer, testar coisas, mas que tem a ver com o seu propósito. E se tiver bloqueio, gente, emocional, tirar a música aqui, que agora eu não posso postar no YouTube se tiver outra música. Por isso que eu comecei aqui com a minha. Gente, se não estiver vivendo o propósito, você vai testar coisas inúteis, vai perder tempo, né? Agora, pode ser que mulheres que não estão vivendo o propósito ainda, na essência do seu propósito, você está sendo tratada, você está sendo trabalhada. Deus está te levando para o seu propósito. Mas você tem que ter certeza que você está no caminho. Tem que ter certeza que aquilo que você está fazendo está dando retorno, as pessoas estão respondendo. Então é o seu propósito. Já vendi também, já vendi roupa também, Fanny. Eu já costurei muito. Quando meu primeiro filho estava... Eu tive meu primeiro filho, eu quis parar de trabalhar para só cuidar de casa. E ali só cuidando de casa, eu comecei a costurar. Fiz curso de lingerie também. E era um monte de molde para cá, molde para lá.
E eu lembro que eu tentava costurar, fazer na máquina zigue-zague, e o meu filho mais velho, Aleph, pequenininho, tentando chamar a minha atenção, porque criança quer brincar, gente. Ele ia lá, puxava a linha, e eu brigava, deixa a minha linha aí. Hoje eu penso, que ignorância, o menino cresceu, as minhas necessidades continuam. Entende, mulher? Que se você está criando filho, o seu maior propósito é cuidar do seu bebê aí, né? As lives é reconectar mãe e mulher. E as mães novas, gente, elas querem mais tentar ganhar dinheiro para suprir a necessidade do filho do que ficar com eles. Isso é uma falta de fé, de confiança naquele que te deu o filho. Eu lembro que uma vez eu sentada na cozinha, eu chorava, naquelas crises assim, né, de mudança de hormônio, TPM, que toda mãe tem, junta isso também, né, gente? E eu chorando ali, ai, parece que a minha vida nunca vai ter sentido, nada que eu faço dá certo. Eu senti o Espírito Santo falando comigo, se você confiasse em mim de verdade, você nunca choraria por isso, você nunca choraria assim. Eu fiquei numa vergonha, eu falei, meu Deus, realmente, se eu estou chorando, se eu estou me lamuriando, eu não confio no Senhor, eu não confio. E Deus foi tratando ali o meu caráter, foi tratando, e eu esqueci de trabalho, resolvi esquecer que eu tinha que fazer 1001 coisa para tentar ajudar meu marido, e resolvi priorizar o meu momento com Deus, todos os dias, resolvi ali passar o meu devocional, comecei a ouvir Joyce Meyer, comecei a ouvir, e fui ouvindo, e fui aprendendo, e fui colocando as minhas necessidades diante de Deus, e o Senhor começou a me guiar ao meu propósito. Aí você fala, Lídia, quem é você? Qual é o seu propósito? O meu propósito é ativar o propósito das pessoas, das mulheres, a levar as mulheres, a despertar mulheres, a começar o dia cuidando delas, a buscando o Senhor, a priorizar o Senhor. Porque eu passei por isso. Enquanto eu vivi 1001 coisa, enquanto eu tentei ser e fazer 1001 coisa, eu era frustrada, perdida. Eu deixei os meus filhos, às vezes, neguei o brincar com ele muitas vezes, tentando fazer algo para ganhar dinheiro. E às vezes, uma mãe, que ela tem ali o esposo, ela pode confiar no Senhor, confiar no esposo. Olha, eu vou cuidar da casa agora, eu vou fazer aquilo que eu puder fazer no meu tempo, quando as crianças estiverem bem. Mas uma mãe, quando ela não confia, ela pode ter o marido ali do lado, ajudando. Que ela vai deixar essas crianças sozinhas, vai tentar fazer dinheiro, vai se sobrecarregar. É a realidade que a gente está vivendo hoje, gente. E no mundo de hoje, até uma mãe solo, você que vai ver essa live, que é uma mãe solo, fala, mas eu não tenho marido, eu tenho filho, tenho que me virar sozinha. Mas você sabia que você tem um Criador, e se você falar com ele, ele vai indicar para você fazer aquilo que vai fazer você cortar muitos caminhos e vai trabalhar com aquilo que faz parte do seu propósito, e você pode até trabalhar do lado dessa criança. Hoje em dia com a internet tem 1001 coisas que você pode fazer pela internet. Qual é o seu talento? Apresenta esse talento que você gosta de fazer. Eu sei que eu fiz uma oração, Deus, eu não quero trabalhar fora, não quero tentar fazer dinheiro lá fora, eu quero ficar dentro de casa cuidando dos meus filhos, aumenta o salário do meu marido. Porque o Deus que abre porta de emprego para uma mulher, ele dobra o salário do marido. E eu fiz essa oração. Eu falei, Deus, dobra o salário do meu marido, que eu quero ficar dentro de casa, não quero trabalhar não, já tenho serviço demais. Eu quero cuidar dessas crianças. Eu fiz essa oração e foi isso que Deus fez. E confiar no Senhor é falar com Ele aquilo que realmente você quer, aquilo que você precisa. Como que você quer ganhar dinheiro? Com o seu talento? Com aquilo que você faz, especifica, escreva e apresente isso diante de Deus. Fala, Deus, eu quero ganhar dinheiro assim, 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 porque eu tenho uma criança, eu tenho filhos, eu não quero sair de casa, eu quero trabalhar só 2 horas. Me manda a ajuda que eu preciso, me manda o curso que eu preciso, aquele que realmente vai casar com o meu temperamento, vai casar com aquilo que eu já tenho habilidade para fazer. Gente, Deus não é religião, Ele é relacionamento. E quando uma mulher se relaciona com o seu Criador,
ela está colocando a dependência dela diante de Deus. Porque Deus não fez uma mulher para depender de homem, não. Deus fez uma mulher, criou as mulheres para depender dele. Não é? A Laodiceia escreveu aqui um monte, fez um monte de coisas, né, Céia? Gente, eu estou aqui porque eu também já fiz muitas coisas. Eu achei o meu propósito quando eu comecei a priorizar o meu tempo com Deus, a minha leitura bíblica, e perguntar para Deus, Deus, o que é para fazer? O Senhor me formou no ventre da minha mãe, eu estou aqui com propósito, eu vou ajudar as pessoas com o quê? E aí, gente, eu tive que passar pela terapia. Eu era muito bloqueada, eu tive que passar pela terapia, eu tive que acolher minha mamãe, porque eu tinha bloqueio com mãe, com maternidade. Porque a minha mãe faleceu, eu era muito novinha. E quando a minha irmã mais velha falou, olha, a mãe pediu Deus para levar ela. A mãe pediu Deus para levar ela. E isso, você está assim... vamos priorizar o nosso devocional com Deus e falar, Deus, me ajude a fazer hoje aquilo que realmente faz parte do meu propósito, né? Que nós comentamos ontem. Você gasta ao menos 1 hora com o seu projeto? Por que as mulheres não vivem a identidade, não vivem o propósito? Porque elas fazem 1001 coisa, aprendem 1001 coisa, ouvem vários mentores e dá obesidade cerebral e não transborda. Não transborda naquilo que realmente queima. E isso não é da noite para o dia, não, gente. Você tem que treinar o seu cérebro a focar. Tem que treinar o seu cérebro a estudar aquilo que realmente você precisa desenvolver. Né? Essa é a nossa primeira aula do TEDEP. Quem está lá aprende a olhar as áreas. Espera aí. Financeira, 2. A emocional, 4. A espiritual. A espiritual eu falo com Deus. Então dá 10 na espiritual. Mas você acha que você só orar vai resolver tudo? Se você é corpo, alma e espírito? Que nota que você dá para o seu físico? Aí muitas dá lá. Para sua saúde e disposição, que nota que você dá? Tem que parar para fazer essa ferramenta. E as mulheres, às vezes, mesmo entrando no grupo, elas não fazem mulheres no grupo e não fizeram a ferramenta até hoje. Vai ter resultado, gente? A ferramenta que eu passei ontem para aliviar a ansiedade, quem acha que vai ter resultado? É quem faz os exercícios para se conhecer, para olhar qual é a tarefa que me dá exaustão, qual é a tarefa que me dá prazer. Peraí, eu tenho que fazer aquela tarefa chata? Tenho. Então, vou fazer ela logo e vou fazer uma tarefa que já me revigora. Se você não parar para estudar, para colocar no papel, para fazer o seu cérebro lembrar, não, você vai fazer só o necessário. E fazer só o necessário não vai te levar a viver o propósito. Não vai. Não vai. Olha, e às vezes o salão, quem tem um salão de beleza, gente, se está no centro do seu propósito, você pode ajudar muita gente. Gente, você coloca a mão na cabeça das pessoas. Você pode abençoar aquelas pessoas, mas tem que estar no centro, tem que ser realmente aquilo que você quer fazer. Você gosta mesmo? Ou se você tem uma tarefa que você reclama muito dela, é muito cansativo, nossa, é um peso para você a tarefa, pode não ser o seu propósito. Porque o seu propósito vai te dar prazer. O que é o seu propósito? É aquilo que você faz sem cobrar. Você faria até sem cobrar, porque você tem tanto prazer em fazer que você quer mostrar o seu trabalho. Aí é o seu propósito. Pode ser o seu propósito. Aquilo que você faz com prazer. Tem gente, eu tenho uma cunhada que ela é top nos bolos. E quando ela começou a fazer os bolos, ela fez bolo para toda a família. Todo mês tinha um aniversário, ela vinha com bolo. Para a gente conhecer o bolo dela. Ela vinha com bolo. E a gente já foi assim, gente, mas o seu bolo é uma delícia, faz para vender. Faz para vender. Uma irmãzinha dentro da igreja me ajudou a ir para o meu propósito. Isso, se você ama, então o que está roubando tempo? Coloque no papel, o que está roubando tempo para mim? Para me estudar mais, para mim ter um salão que chama atenção, para mim ter um Instagram que mostre o meu salão.
Tem que aprender, gente. A Bíblia fala que o povo sofre por falta de conhecimento. E você não parar para conhecer naquilo que você é boa para fazer crescer, também é um bloqueio. Porque eu sou terapeuta, mas se eu não estudar o que é que as pessoas estão procurando sobre terapia, se eu não estudar qual que é o vídeo que as pessoas querem ouvir, não vai adiantar eu ser terapeuta, eu tenho que aprofundar naquilo que eu quero que cresça. Isso é buscar conhecimento, tá? Isso é buscar conhecimento. E o propósito, gente, ele é revelado à medida que você vai desenvolvendo na sua caminhada ali com Deus. Deus vai mostrando, né? Então, pergunte para você: eu estou cooperando com o Espírito Santo para viver e realizar o meu chamado? Anota aí. Eu estou cooperando com Deus para viver o meu propósito? Porque o seu trabalho, mulheres, é o seu ministério. Há muito tempo a gente achou que ministério era lá dentro da igreja. Não, é cantar na igreja que é meu ministério. E cantar na igreja é uma gratidão, sabe? Um trabalho voluntário, é cumprir o chamado de congregar. Mas o seu ministério ele é exercido 24 horas por dia. Onde você está, você é a igreja. E o seu trabalho é a sua igreja. Eu falo aqui, ó, quem tem rede social, se você tem 100 inscritos lá, você é responsável por eles. E você vai mostrar, então eu tenho que pregar para os meus inscritos? Não, tem que mostrar o seu trabalho. Tem que deixar eles ler Jesus, ler a Bíblia através do seu trabalho. Porque nós somos carta lida. Como? Dentro da igreja é fácil as pessoas não ler, né? Cantar na igreja é gostoso, é fácil ser crente, não tem panela na sua frente, não tem marido, não tem filho enchendo o saco, lá é todo tem... Eu já vi mulheres, gente, falar, eu amo ficar dentro da igreja, se eu pudesse eu só ficava aqui. Vocês acham que está certo ou está errado? Uma mulher que prefere ficar só dentro da igreja que dentro de casa, ela está fugindo, ela está em fuga, porque o lugar, a casa tem que ser um lar. Eu tenho que ter prazer de fazer comida e chamar meus filhos para a mesa, porque ali é a presença de Deus, é na mesa. A cura de desbloqueios emocionais, o caráter dos nossos filhos, as limitações dos nossos filhos são revelados na mesa, enquanto você conversa com eles, enquanto você olha nos olhos. E mulher que diz que prefere estar no trabalho, em qualquer outro lugar do que fazer isso, ela está bloqueada. Ela precisa ressignificar a sua primeira família. E tratar e edificar a sua segunda família, que é aquela que ela está construindo com o esposo. Para que os filhos dela sejam filhos treinados, que tenham famílias melhores daqui de onde ela veio. E se você ama fazer aquilo que você faz, se pergunte, por quê? O que é que está acontecendo que eu não consigo produzir? Às vezes é falta de buscar conhecimento na área para progredir, né? E outra coisa, gente, nós estamos falando de mães e ansiedade. A ansiedade, gente, tem levado as mulheres a fazer 1001 coisas. Ela não consegue ter paciência para esperar aquilo ali dar fruto. Não, vou ficar aqui, mas amanhã eu vou ficar lá, amanhã eu vou fazer isso. Você tem que esperar, mulher. Tem que esperar a semente nascer, tem que regar, tem que esperar. A timidez, a procrastinação também atrapalha muito as mulheres a viver a identidade delas, fazer aquilo que realmente elas gostam de fazer. Porque às vezes você gosta, mas tem procrastinação. E eu falo que uma das mulheres, uma das coisas que as mulheres mais sofrem hoje é a procrastinação e a autossabotagem. Podemos colocar esse tema aqui, né, na nossa última live, que os outros já estão pré-definidos. Por quê, gente? Tem mulheres que não têm ansiedade, não têm depressão. Ela é resolvida com depressão, com ansiedade não tem. Ela consegue fazer a caminhada, ela já aprendeu a respirar quando o coração está acelerado, mas ela tem procrastinação. O que é procrastinação? É quando eu delongo aquilo que eu preciso fazer. Se eu preciso aprender para alavancar aquilo que eu já sei e não estou fazendo, eu estou procrastinando. E eu não vou viver, as pessoas procrastinam o propósito. Faz sentido para você que as mulheres perdem muita oportunidade por falta de conhecimento? Às vezes ela tem um talento, mas você não tem conhecimento naquilo.
né, naquilo. Tem muitas pessoas que gostam de cantar, né? Nós somos cristãs, muitas pessoas querem o altar da igreja, muitas pessoas querem cantar, porque gostam, é gostoso cantar. Mas depois que ela entra ali no louvor, que ela está cantando, ela paralisa, ela não quer mais aprender. E quando você exerce um cargo, você precisa continuar aprendendo. Eu preciso aprender respiração, eu preciso aprender entonação, que às vezes eu estou desentoando. E as pessoas ficam anos no ministério na igreja fazendo do mesmo jeito que consegue fazer. Se tira dele o cargo, ele sai da igreja. Mas ele não quer crescer, não quer procurar saber se realmente ele nasceu para aquilo ali. Tem pessoas que cuidam de crianças, de adolescentes na igreja, mas nunca fez um curso para entender a cabeça, a linguagem do adolescente, para entender técnicas para atrair os adolescentes. Entende, gente? Agora, e isso serve para o nosso ministério, para o nosso trabalho. Se eu tenho um trabalho, quero e gosto de fazer, eu tenho que aprimorar o meu conhecimento, buscar conhecimento. Já viu aquela frase? Se você não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. Essa é a frase para quem deixa a vida me levar, a vida leva eu. Então, é quando uma mulher ela faz 1001 coisa, ela está esperando que as coisas aconteçam. Então, tem que ter foco, tem que trabalhar o foco. Né? Oséias 4:6, que fala, o meu povo sofre por falta de conhecimento. E isso, gente, inclui conhecimento naquela área que você quer fluir. Aonde é que você quer fluir? Eu quero fluir nessa área aqui. Eu quero que vão trazer de exemplo aqui um salão de beleza ou culinária. Eu quero que isso aqui dê certo. Eu quero montar minhas marmitas. Eu quero que o meu salão bombe. Aí você vai lembrar dessa palavra. O meu povo sofre por falta de conhecimento. Então você tem que ter conhecimento da palavra, você tem conhecimento primeiro espiritual, se você vai fluir realmente naquilo que você foi chamada para fazer com o seu trabalho, mas você tem que ter conhecimento naquilo que você quer que dá certo. E uma das coisas que às vezes as pessoas buscam até conhecimento naquilo que quer trabalhar, mas nunca faz educação financeira. Gente, o que mais bloqueia uma mulher de prosperar é não ter educação financeira. Ela pega o dinheiro, em vez de reinvestir, para continuar investindo no trabalho para crescer, não, ela já gasta, ela já compra além do que precisa. Aí tem que entrar, tem que olhar a área financeira, como é que nota que você dá para suas finanças. Dá 2, dá 3? Então tem que aumentar essa nota, porque você tem que saber o que fazer com o dinheiro que entra. Tem que investir, às vezes, em cursos para aprender, tem que investir em mentoria. Porque quando você investe em aprendizado para aplicar, aquele dinheiro que você investiu vai ter de volta. E eu falo assim, a terapia é um dinheiro que se você investe, você tem de volta. Porque se você faz uma terapia de desbloqueio emocional, desbloqueio de paternidade, maternidade, de traumas, de cura de traumas da infância, você desbloqueado, você vai embora naquilo que você faz bem. Porque ressoa, gente, a terapia ressoa, ressignificar memórias, ressignificar os traumas, resolve, desbloqueia. E você vai parar de gastar dinheiro com aquilo que não dá dinheiro. Então, entende por que quando você investe numa terapia, numa mentoria, você está investindo esse dinheiro para ter ele de novo lá na frente? Você vai fazer realmente aquilo que você foi chamado para fazer e vai fazer direito. Você entendeu seus bloqueios, ressignificou, ativou, programou o seu cérebro, porque a terapia é uma PNL, Programação Neurolinguística. O que é programação neurolinguística? É você dar ordem para o seu cérebro sobre as crenças limitantes, sobre aquilo que limita, aquela frase que está repetindo todo dia, que está limitando. Então, aquilo que está repetindo todo dia está me limitando. E quando você para ali com o momento com a terapeuta, faz a tarefa, você está desaprendendo para aprender, para dar ordem, para dar o comando correto. E isso vem o desbloqueio e você começa a entregar a sua mensagem através do seu trabalho. Tá, gente? E qual é a diferença? Quando você vê um profissional que está trabalhando na essência dele e outro que não está na essência. Você já parou para perceber que quando você às vezes entra no consultório, tem um médico e todo mundo quer ele. Ele está na essência dele.
porque ele consegue falar com as pessoas, ele consegue ajudar de verdade. E tem aquele que os outros falam, não consulta com fulano não. Nossa, ele é muito ruim. Pode ser que não esteja na essência dele. Tem pastores e pastores, já ouviu falar não, que pastor é abençoado demais. Já tem outro que fala, nossa Deus, que pastor parece que nem é crente. Pode ser que não está na essência, que até para ser pastor tem que ter chamado, tem que estar na essência. Tem que saber pastorear, tem que saber cuidar das pessoas. Tem que querer crescer nessa área. E para ser terapeuta também. Você já viu o terapeuta, qualquer pessoa, psicólogo, psicanalista. Tem muitas pessoas que vêm, faz o primeiro atendimento e falam, não identifiquei não. Às vezes fala, não identifiquei com o psicólogo não. Eu não identifiquei com a psicanalista não. Então por isso que agora eu vou tentar a terapia. Porque às vezes ele vai acionar um profissional que não está na essência dele. E quando você é um profissional fora da sua essência, as pessoas não vão te reconhecer, não vão conectar. Tem pessoas tentando ser algo que não é a essência. Ele até tem uma queda, mas não é a essência. O cheiro da árvore não é aquilo, não tá identificado. E quando você não está sendo leve naquilo que você faz, as pessoas não vão identificar. Então tem que ter o cheiro, né? Vocês percebem isso aí, você percebe um profissional na saúde quando está na essência dele ou não, percebe um cantor quando está na essência dele ou não. Espera aí que deu uma paradinha aqui. Então você consegue identificar até quem canta. Tem gente que canta lindamente, mas não tem alma. Tem gente que sobe para frente do altar e começa a cantar por cantar. Mas aquele que sobe para cantar e está na essência dele, está na adoração, ele vai tocar vidas. Assim é você no seu trabalho. O instrumentista, né? Você percebe o instrumentista quando ele tem alma no instrumento, quando ele toca por tocar. Isso é em qualquer lugar, tá, gente? Professores. Tem professor que os alunos não querem perder a aula dela. E tem professor que os alunos, ai, que aula chata. E é professor. A diferença é que um está na essência, outro está fazendo porque é aquilo que ele estudou, é aquilo que a mãe pediu para estudar. Né? Então vamos ter intimidade com o nosso Deus e que Ele clarifique o seu propósito, que Ele clarifique o nosso propósito. Né? Então não deixe a crítica levar você, a autocrítica levar você a não entregar a sua mensagem através do seu trabalho, né? Declare as promessas de Deus para você, declare. A palavra é para ser declarada, né? A gente tem que ter humildade para falar, Deus, eu dependo do Senhor, eu não sei como fazer, eu não sei quem eu vou pedir ajuda. Isso é ter humildade, né? Para buscar capacidade e não esperar que os outros façam aquilo que queima no seu peito para fazer. Né? Isso acontece muito nas famílias, nas igrejas, as pessoas ficam falando, devia fazer isso, isso e isso aqui. Por que ninguém faz isso e isso aqui? Porque quem está vendo a brecha é você. Então não coloque na conta das pessoas, não cobre das pessoas aquilo que você vê que precisa ser feito, porque aquilo que eu estou vendo que precisa ser feito, de repente está ardendo só em mim, porque o propósito é meu, é eu que fui incomodada. Tá entendendo? Isso acontece muito. A gente tem muito, a gente como o ser humano, a gente fala muito, devia fazer isso no Natal, devia fazer isso e isso no Dia das Mães. Por que esse grupo de louvor não canta essa e essa? Por que não faz? Por que o pastor não faz isso e isso e isso? Se você está vendo a brecha, se você está vendo, se compareça, né? Se permita, eu posso fazer isso. É claro que você vai lidar com ministérios, com famílias que não dá liberdade. Mas você constrói o seu espaço numa rede social, você constrói, você entrega a sua mensagem do jeito que você acha que deve ser entregado. Depois, eu falo que depois da rede social, ninguém é desculpável diante de Deus, que aqui é o seu microfone. Né? Então, vamos aqui fazer uns trechos de ressignificação para terminar a nossa live. E vocês podem deixar lá no grupo, gente, perguntas, tá? Dúvidas, deixa lá para a gente estar esclarecendo. Né? Ou eu indico muito o livro Vida com Propósito, de Rick Warren, Vida com Propósito. Eu indico sempre nos grupos TEDEP, porque ajuda muito você entender a sua essência, saber que cheiro que é a sua árvore. E se não está conseguindo viver, tem bloqueios.
E os bloqueios pode não ser de paternidade e maternidade, mas pode ser o bloqueio do vitimismo, pode ser a procrastinação, pode ser a autossabotagem. Quanto mais você se desafiar para vencer os seus bloqueios, mais a sua identidade, o seu propósito fica claro. Ok? Então vamos lá, vamos fazer aqui uma ressignificação, frases de ressignificação aqui, tá? Vocês vão fechar os olhos aqui. Vamos respirar. Deixa eu colocar dá para colocar um fundinho aqui. Você vai respirar, vocês param para respirar todos os dias? Dá aquela ordem assim de comando para o seu cérebro. Não, hoje eu vou fazer algo que tem a ver com o meu propósito. Hoje eu vou focar naquele projeto, eu vou focar naquilo que queima. Para você fazer isso, você tem que visualizar fazendo e o seu cérebro vai obedecer, tá? Então vamos lá, eu vou falar aqui as frases de ressignificação e vocês vão repetir comigo, tá bem? Vai repetir aí, ó. Tô querendo aumentar aqui, ó. Vamos lá, ó. Respira, faz assim, ó. Isso é para calar a sua mente, para você prestar atenção em estado de presença. É eu parar tudo para ouvir o que eu vou falar. Aí sim dá resultado, porque eu tenho que ir para o estado de presença. Eu tenho que calar minha mente, que ela fala 1001 coisa. Então, antes de falar, de declarar algo sobre uma crença limitante, eu tenho que aquietar minha mente. E aí entra a respiração. Ó, faz assim, ó. Segura um pouquinho e solta. Mais uma vez. E solta. Sente o seu corpo, sente você. Aproveita esse momento, se tiver alguma parte que está incomodando, você vai colocar atenção exatamente nesse lugar e vai respirar, ó. Deixa sair, relaxa os seus ombros, sente os seus pés lá no chão, relaxa eles, relaxa os braços, relaxa as pernas e sente você. Abrace você. Quanto tempo você, às vezes, não abraça você mesmo? Faz assim, ó. E respira. Agora, com bastante atenção, você vai dizer para você: eu sou o meu propósito. Pode repetir? Eu sou o meu propósito. E a ti eu rendo graças, Senhor. Diz para ele: eu rendo graças. Porque eu sou o meu propósito e vou cumprir, vou fazer aquilo que precisa ser feito. É ordem de comando. Aqui você não está pedindo, você está dando ordem para o seu cérebro e para você. Diz para você, ó, eu vou fazer o que precisa ser feito. Agora vamos às frases de ressignificação. Respira, ó. Repete comigo. Eu não vou deixar a opinião de amigos ou familiares orientar a minha vida mais do que a orientação de Deus através do Espírito Santo. Repetir, não vou deixar a opinião de amigos ou familiares me orientar mais do que a orientação de Deus através do Espírito Santo. Repetiu isso para você? É uma ordem. Vamos a outra ordem? Respira, ó. Diz para você: eu vou realizar a tarefa mais importante que Deus me confiou com a própria ajuda dele. Vamos repetir? Eu vou realizar a tarefa mais importante que Deus me confiou. Vou fazer isso com a ajuda dele. É uma ordem. Isso trata crenças limitantes em você. Vamos outra. Diz para você: eu entrego agora todas aquelas áreas da minha vida que não estão florescendo. Pode repetir, eu entrego agora todas aquelas áreas da minha vida que não estão florescendo. E vou confiar. Olha o que você está dizendo. Eu vou confiar para ter direção. Diz para você: eu vou confiar para ter direção e fazer florir essas áreas que estão inférteis. Vamos repetir? Eu vou confiar para ter direção e fazer florir as áreas que não estão frutificando na minha vida. Isso, vamos dar mais uma ordem aí?
Essa você pode fazer hoje, ó. Eu vou escrever numa agenda. Diz para você todos os meus sonhos. Eu vou escrever todos os planos. Eu vou escrever os projetos e propósitos e vou apresentá-los a Deus. E aquietar a minha alma para ouvir a resposta e a direção dele. Pode repetir? Eu vou escrever numa agenda hoje. Visualiza você escrevendo. Se você visualiza, você vai lembrar de fazer. O seu corpo é obrigado a obedecer. Visualiza você escrevendo todos os seus planos, todos os seus propósitos, todos os seus projetos e apresentando, levantando ele assim, ó, diante de Deus. Está aqui, Deus, os meus propósitos, está aqui os meus projetos. Me guia a buscar ajuda no lugar certo, o curso correto, ajuda no lugar correto, me envia, se eu precisar de desbloqueio, me ajuda a destravar nisso aqui. Isso, e eu vou aquietar a minha alma. Aquietar é confiar que você já apresentou diante de Deus e você vai acordar com os comandos, tá? E vai ouvir a resposta. Porque ele já falou, você só não está ouvindo, porque já está tudo aqui. E diz para você, tudo o que eu preciso já está em mim. Respira, ó. E diz para você, tudo o que eu preciso já está em mim. Isso, e vamos terminar com Provérbios 19, 21, que diz: muitos são os planos do coração do homem, muitos são os planos do coração de uma mulher, mas o que vai prevalecer é o propósito do Senhor. Diz para você, muitos são os planos do meu coração, Senhor, mas eu declaro que vai prevalecer é o propósito, que tem a ver com a minha identidade. Eu declaro que isso vai prevalecer. E eu não vou perder tempo com aquilo que não faz parte do meu propósito. Amém? Respira, faça assim, ó. Vocês estão diante de uma mulher que viveu isso, gente. Eu chorava muito, fazendo 1001 coisa e não me sentia útil. E agora eu sinto e tenho certeza que o meu propósito é despertar, é clarificar a vida das pessoas com o meu trabalho, através da terapia, através da mentoria. E você, qual é o seu propósito? Aquilo que você faz é para ajudar alguém. Eu quero agradecer vocês que estiveram aí. E até amanhã. Amanhã nós vamos falar sobre feridas emocionais. É porque ficou dois temas lá bem voltado, acerrado. Ficou feridas emocionais ou dependência emocional. Nós vamos decidir lá. Dependência emocional também vem das feridas emocionais. Quando a gente fala de feridas emocionais, a gente está falando também de dependência emocional, tá? E às vezes uma ferida emocional, uma dependência emocional é o bloqueio dessa mulher para não viver a identidade e o propósito. Tá? Então nós vamos falar sobre esse tema amanhã. Convide uma amiga, compartilhe a nossa live, né? Eu coloquei no YouTube também, gente. Só tem 3 likes lá. Então ajuda a gente, quanto mais like tem, mais o YouTube entrega. Então deixa as pessoas receber o nosso trabalho, as nossas lives. E só vai entregar, o Instagram só vai entregar, o YouTube principalmente só vai entregar se tiver like. Então ajude a gente a entregar. Isso, quando você transborda algo que pode ajudar as pessoas, você também está transbordando. Então que a minha mensagem seja a sua também, que o meu trabalho seja o seu também. Desbloquear as mulheres. E estamos juntos aí. E chama as mulheres amanhã para o nosso tema de dependência emocional, que vai tratar também as feridas emocionais. Eu vou falar sobre cada uma das feridas e qual o comportamento que cada uma delas trazem. Qual o comportamento de cada ferida. E você vai se identificar. E você, quando você identifica algo, você trata melhor. Porque enquanto você não identifica, as pessoas falam, você é isso, você é aquilo. Mas você não vê que você não vai tratar. Mas quando você identifica, olha, eu sou assim, eu tenho esse comportamento aí. Aí fica mais fácil. Se você não tratar, procrastinar esse tratamento, procrastinar você sozinho ou com ajuda, aí é problema seu. Mas quando vai revelado aonde que está o seu bloqueio,
Deus espera que você trate, que você busque ajuda, sozinho ou que peça ajuda, mas saia desse lugar, porque não é mais tempo a perder tempo e você tem um trabalho, tem uma mensagem para entregar através do seu trabalho. E quanto mais rápido eu tenho desbloqueio, mais a sua identidade é vivida, é ativada, mais o seu propósito é clarificado. Ok? Prazer por vocês ter ficado até aí. Até amanhã no nosso tema dependência ou feridas emocionais. Ok? Beijo, mulheres. Deus abençoe. Compartilha pra gente aí a live. Beijo.